certo? O que era uma endotoxina? Qual foi o exemplo que nós citamos durante a aula? O RPS. Endotoxina porque é uma toxina que faz parte da célula bacteriana. Ou seja, ela vai ser liberada quando essa célula sofrer lise, quando essa célula for quebrada. Isso vai acontecer inicialmente? Não. Primeiro você vai se infectar, o micro-organismo vai se multiplicar. Em determinado ponto você tem, em muitos casos, o extravasamento. Esse micro-organismo ele não fica restrito a um local só. Ele pode chegar, por exemplo, ao sangue, e aí você tem micro-organismo novo, micro-organismo já com célula que foi usada, e essa endotoxina começa a ser liberada. A presença dessa endotoxina pode ser considerada como um dos fatores que contribui para uma resposta generalizada. Nesse caso aqui, a resposta generalizada que nós estamos falando é sepse. O que vai caracterizar a sepse? Vocês viram literalmente falando de citocinas, que vai promover uma desregulação completa. Na prática, você tem um colapso vascular. Tá? Então, tudo começa com um gatilho, a liberação de citocinas, e nesse caso, um dos gatilhos é o quê? A endotoxina, o RPS. Tá? Então, aí vocês descreveram como que a sepse se manifesta, provavelmente, e os estágios finais, quando você tem a presença de um quadro de aquele colapso que eu citei, seria o choque séptico. Tá? Você está aqui. Depois 3, o que são sequelas raras de infecções estreptocócicas. Os estreptococos representam um grupo de micro-organismos associados a muitas infecções e também a microbiota normal. Dependendo do sítio, dependendo da relação que ele estabelece, sim, alguns estreptos podem causar doenças. Você tem vários deles: streptopiógenes, streptoagalacti, streptopneumoniae, streptoviras, mutans. Tá? Existem vários estreptococos diferentes, todos eles dentro do mesmo gênero, e o nosso organismo sempre vai responder a eles. Alguns são mais frequentes e, em certos casos, seu corpo desenvolve uma resposta contra o estreptococcus e essa resposta inflamatória gera efeitos paralelos. Esse efeito paralelo seria uma resposta contra alguns antígenos seus. E aí você tem deposição de anticorpos, você tem danos que podem ser observados em algumas doenças à estrutura renal. Tá? Então você tem uma resposta direcionada contra a bactéria e depois uma consequência dessa resposta, como se fosse ali uma reação cruzada. Tá? Então isso explicaria as sequelas. Eu dei uma olhada aqui, alguns já colocaram, falaram de doença renal, não sei quais os outros, qual é o grupo que eu olhei, mas está dentro do caminho que é correto. Como algumas bactérias intracelulares, olha só, que eu tenho outro caminho, outro padrão de resposta. Como algumas bactérias intracelulares conseguem sobreviver dentro dos macrófagos, e porque a imunidade mediada por células é necessária para eliminá-las, elas conseguem sobreviver porque bloqueiam a sinalização do macrófago, bloqueiam a ação das enzimas endossolíticas. Tá? Então, aquilo que seria gatilho para iniciar um processo de eliminação interna, isso não vai acontecer. Por que eu preciso de resposta celular? Porque eu tenho que destruir a célula infectada. E aí você vai ativar os linfócitos necessários para eliminar essas células que carregam os patógenos. Parte 2. Quais são as propriedades extraordinárias do sistema imune normal que permite reagir a uma variedade enorme de micro-organismos sem reagir contra antígenos próprios? Aqui, qual é a descrição a ser feita? Falar um pouquinho de tolerância. Tá? Tolerância etológica, para evitar a inflamação, para evitar aí a autoimmunidade, a presença de células autoreativas, nesse sentido da tolerância. 2. O que são os autoantígenos? São as moléculas próprias, proteínas próprias, estruturas celulares próprias. Seu organismo, na verdade, aquela tolerância central do início, lá no timo, precisa permitir que as células autoreativas sejam eliminadas e também que células reguladoras sejam formadas. Né? Nessa mesma linha de raciocínio, o item 4 fala item 5, né? Como que os antígenos microbianos são capturados? Células dendríticas podem capturar, outros fagócitos,
E aí as células vão cair na corrente sanguínea ou no vaso linfático, que ela vai chegar no órgão linfóide periférico. E aí você tem a ativação de linfócitos, apresentação de edema. O senhor falou em T5? Sim, Não. era a parte 2. Parte T6. Quais são os linfomas, os tipos de antígenos bem independentes? Aqueles que não são proteicos. Aí você vai ter os antígenos bem independentes. 7. Autoimunidade. Como eu vou definir a autoimunidade? Uma resposta contra os próprios antígenos. Tem outra forma de definir? Tem. Por exemplo, você vai dar o mesmo significado. Ó, você pode usar um ponto diferente. Você pode falar da falha de tolerância, que vai levar a resposta aos antígenos. Né? Então você tem caminhos diferentes para chegar nesse mesmo lugar. 8. Qual a estimativa de prevalência de doenças autoimunes? Isso aqui era para vocês buscarem. Tem um dado que eu coloquei no texto de vocês. Esse dado eu peguei da atualização do livro que sai agora em 2023. Então, se não me engano, é a 10ª edição do livro, o texto que a gente colocou lá no início. Ele tem uma edição atualizada agora para esse ano e seria mais ou menos um número estimado daquilo que nós temos de acometimento sobre doenças autoimunes. E aí, é claro, de acordo com as pesquisas que vocês fazem, os materiais que vocês acessaram, outros números podem surgir. As diferenças podem existir ainda por faixa etária, por gene relacionado, tem algumas particularidades assim, mesmo pode ser diferente a uns. Professor, mas contra a prevalência, esses números sempre tendem a aumentar, no sentido assim, de maior exposição, por exemplo, no percurso pós-cílica, né? O que vai acontecer o que muda é, por exemplo, no caso dessa atualização que a gente tem, a gente pegar a primeira edição desse material, que é do início do ano 2000. Desse intervalo de tempo, aí a gente está falando de 15 anos mais ou menos, você melhorou muito a capacidade de diagnóstico. Né? Então, algumas doenças que antes você caracterizava de uma única forma, de repente você tem uma subdivisão. Isso pode impactar no número final de indivíduos afetados. Afetados de que maneira? De forma grave, de forma crônica. Então, esses dados eles acabam mudando. E no final, pessoal, tinha duas questões sobre as doenças autoimunes. Aqui eu resumi de uma única forma para ficar mais simples. Quando eu falei que existe uma falha em um mecanismo que deveria impedir a ação do cérebro contra os próprios tecidos, nós vamos lembrar que esses erros podem ser sistêmicos, afetar o corpo inteiro, principalmente quando você pega exemplo de doença onde ocorre, por exemplo, a deposição de complexo antígeno-anticorpo nos vasos. Aí você tem um quadro que pode afetar qualquer estrutura. E em algumas situações você tem o que seria o órgão-alvo, regiões que são predominantemente afetadas. Isso vai depender do tipo de doença autoimune, da origem dela, né? O que está causando? É o alto anticorpo, é a incapacidade de degradar complexos imunes. Tá? Então você tem respostas sistêmicas e você tem órgãos que são mais facilmente afetados. É claro, para cada doença, para cada história, você vai colocando vários pontos ali, vários itens para contar uma história. Então você tem, antes de mais nada, uma suscetibilidade genética, um erro normalmente associado à formação de células reguladoras, a presença de células autoreativas, o contato com o antígeno que vai permitir o início dessa resposta errada e depois as consequências dessa resposta errada, que aí sim nós começamos a falar dos danos. Células que têm a sua função bloqueada, tecidos que têm as suas estruturas afetadas, inflamação por conta das lesões que são causadas, e aí a gente vai aos poucos entendendo como que esse erro na tolerância pode resultar em uma variedade muito grande de doenças, todas elas são formadas a partir de resposta contra estruturas próprias. Ok? Na próxima aula nossa,